22 ao 26. Bom, as páginas pararam, então eu posso ler. Vamos lá. José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Deixa eu pausar aqui, porque eu sei que a Bíblia às vezes tem umas expressões que a gente fica assim, meu Deus, o que ele quis dizer com isso aqui, né? Deixa eu explicar o que está acontecendo aqui antes de continuar. Jacó é o pai de José. Jacó está morrendo. Já tem algumas mensagens que eu tenho pregado aqui, caminhando para o final dessa série, Sucesso na Vida, com base em Gênesis, especialmente na história de José. E faz algum tempo que Jacó está morrendo. Está demorando para morrer na nossa série, né? Coitado. Mas ele já morreu faz tempo. Mas essas últimas mensagens, Jacó está morrendo, com cerca de 147 para 150 anos. Naquela época, as pessoas viviam bastante. E Jacó chama os seus 12 filhos para abençoar eles. Era um costume do povo de Jacó, de Abraão. Eles abençoavam os filhos. E quando eles iam abençoar, Deus muitas vezes, na maior parte das vezes, estava presente fazendo aquela bênção se tornar uma profecia. A maioria das bênçãos que os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, etc., pronunciaram sobre seus filhos, se cumpriu. Assim, de maneira 100%. E Jacó está aqui, nesse momento, no leito de morte, ele vai morrer. Ele vai morrer logo depois que ele pronunciar todas as bênçãos sobre os seus filhos. E eu escolhi falar da bênção que Jacó pronunciou sobre José. Porque a base da nossa série de mensagens Sucesso na Vida tem sido a história de José. Né? Sua história, sua pessoa, suas ações, sua fé, seu pai, seus irmãos, sua caminhada, sua jornada, etc. e tal. E aqui Jacó está abençoando José antes de morrer. E a gente vai caminhar nessa história, vamos ver o que Deus vai falar com a gente, tenho certeza que Ele vai encorajar muito a sua vida nessa manhã. Voltando ao verso 22, José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Com rancor, os arqueiros o atacaram, atirando-lhes flechas com hostilidade. Mas o seu arco permaneceu firme, e seus braços continuaram fortes, ágeis para atirar. Pela mão do Todo-Poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel, pelo Deus de seu pai que ajuda você, o Todo-Poderoso que o abençoa, com bênçãos do altos céus, bênçãos das profundezas, bênçãos da fertilidade e da fartura. As bênçãos do seu pai são superiores às bênçãos dos montes antigos, as delícias das colinas eternas. Que todas essas bênçãos repousem sobre a cabeça de José, sobre a fronte daquele que foi separado dentre os seus irmãos. Obrigado, Pai, por sua palavra na nossa mão, ao nosso alcance. Obrigado por sua palavra disponível para a nossa meditação, para a nossa reflexão. Obrigado pela disposição da tua palavra, com liberdade a recebemos, com fé. Nós recebemos a sua palavra nessa manhã, com fé, como palavra do Deus Criador de todas as coisas. Abre o nosso coração, abre o nosso entendimento, educa-nos, ensina-nos, encoraja-nos, disciplina-nos, mas faz com que nossas vidas sejam uma bênção para a tua glória, Senhor. E os que creem na Bíblia como palavra de Deus, diga amém. E os que não creem, diga amém também. Isso.
Pegadinha. Amém. Tem um sujeito chamado Olavo de Carvalho, já ouviu falar esse nome, não? Olavo de Carvalho? Olavo de Carvalho foi, já falecido, brasileiro, foi um autodidata, filósofo, estudante, apaixonado, escritor apaixonado, pedagogo, não por reconhecimento, mas pedagogo por vocação. Gostava de ensinar. Depois da sua morte continua ensinando. Tem muita coisa boa que a gente lê do Olavo de Carvalho. Eu mesmo sou seguidor do seu conteúdo. E muita gente pode não concordar com tudo que ele ensina, e muita gente pode concordar com tudo que ele ensina. Tem uns que concordam, tem outros que não concordam. Nenhuma novidade, porque nem Jesus tinha 100% da concordância ou aceitação das pessoas. Quando a gente vive a vida com base em ser aceito, acontece duas coisas muito perigosas. Quando a gente quer ser aceito, acontece duas coisas muito perigosas. A primeira é que a gente vive atrás dos aplausos dos outros, que os outros concordem com a gente. A segunda é que a gente pode fazer qualquer coisa para ter o aplauso e a concordância dos outros. É por isso que muitas vezes as pessoas se surpreendem com suas ações. Mesmo sendo pessoas comuns como nós, às vezes a gente se surpreende falando coisas que não deveria falar, fazendo coisas que não deveria fazer. E a gente, puxa, não achei que eu fosse capaz de dizer isso ou falar isso, negativamente falando. Por quê? Porque muitas das coisas negativas que a gente faz para buscar aprovação. Muitos dos nossos erros, do que a gente diz e do que a gente faz, tem a ver com busca de aprovação, só para fazer parte do grupo. Só para fazer parte do grupo. E a minha oração é que a gente escolha fazer parte do grupo certo, o grupo dos discípulos de Jesus Cristo. E que Deus trabalhe em nós de tal maneira que a gente não seja esse tipo de gente que, quando posto à prova, faz qualquer coisa de ruim para pertencer ao grupo ou não ser rejeitado. Que Deus encontre no nosso coração um coração tão espiritual, tão cheio de Deus, que a gente seja capaz de ser jogado aos leões, mas que a gente sustente a verdade de Jesus até a morte. Que Deus encontre esse coração, que Deus encontre essa mente em nós. Posso ouvir amém? Amém. Olavo de Carvalho foi um desses sujeitos que estava disposto a perder a vida, se necessário fosse, por aquilo que ele acreditava. Eu não vim aqui falar de Olavo de Carvalho, mas ele dizia o seguinte, uma das frases que eu fiz questão de anotar, ele dizia assim, falando com os seus alunos, ele dizia, Deus, ele era bem devoto a Deus, era cristão. Ele dizia, Deus te fez para Ele. A gente pode até emprestar essa frase e dizer para a pessoa que está ao seu lado, né? Diga para ela, diga assim, ó, Deus te fez para Ele. Aleluia. Rapaz, mas isso já resolve um monte de crise da cabeça das pessoas, né? Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Deus te fez para Ele. É tão simples e ao mesmo tempo tão poderoso. Deus te fez para Ele. E ele dizia, Deus te fez para Ele e para a sua grandeza. Deus fez você para Ele e para a grandeza dEle. Não se deve falar mal do que Deus fez. Interessante, né? Justamente porque o nosso tema é não fale mal de si mesmo. Diga para a pessoa que está do seu lado de novo, diga para outra pessoa, né? Diga, Deus te fez para Ele, para a grandeza dEle, não fale mal de si mesmo. Meu Deus. Olavo de Carvalho também dizia outra frase interessante, ele dizia assim, se Deus nos mantém aqui na terra, ainda,
Se Deus podia ter levado você, sim ou não? Você já podia ter morrido. Eu podia ter morrido. Eu podia não estar mais aqui. Quantas pessoas que você viu que morreram jovens, antes dos 20, logo depois dos 20, aos 30, aos 40, aos 50? Deus poderia ter levado você de alguma maneira. Talvez você já tenha se visto na sua história em momentos de perigo de vida. Eu acho que todos nós passamos perigo de vida. Passamos perigo de vida de sermos entubados na pandemia do Covid-19 e não voltarmos mais. Porque o povo brasileiro, especialmente os da medicina, não estavam preparados para entubar pessoas. Medicina não, é da área de saúde. Muita gente morreu porque as pessoas, os enfermeiros, não sabiam entubar e extubar pessoas. Uma coisa bem técnica. Você podia ser uma dessas pessoas entubadas. Eu sofri horrivelmente quando eu peguei a sujeita, o vírus. Eu sofri horrivelmente, não fui internado, graças ao bom Deus. Mas se Deus, eu concordo com o Olavo de Carvalho, se Deus nos mantém aqui, é porque ainda Ele espera que façamos algo bom. Deus mantém você aqui porque Ele espera que você faça ainda algo bom. A sua responsabilidade, a minha, é descobrir qual é este algo de bom que Deus espera que eu faça. Uma coisa que Deus não espera é que você faça algo de mal. Mas Ele espera que você faça algo de bom com a sua vida e para as outras pessoas. Eu mesmo já disse aqui em uma das minhas mensagens, nessa série de mensagens de sucesso na vida, eu já disse aqui que abençoar é transferir poder e vida para as pessoas. Pode dizer isso comigo? Diga: abençoar é transferir poder e vida para outras pessoas. Isso é abençoar. Quando você abençoa, você transfere poder e você transfere vida. Quando Deus abençoa alguém, Ele aumenta o poder da alma dessa pessoa. E essa pessoa abençoada por Deus passa então a produzir abundâncias para si mesmo e para os outros. Quando você vê gente produzindo de maneira justa, ética, produzindo abundância para si e para os outros, pode ter certeza, é uma pessoa abençoada, independentemente da fé que ela tem e do lugar que ela frequenta. Pode parecer doido isso, mas a gente acha que Deus é Deus dos evangélicos. Equívoco, meu irmão. Deus não é Deus dos evangélicos. Deus é Deus. Jesus ensinou isso dizendo: Deus faz chover sobre bons e maus, sobre justos e injustos. Mas Deus gosta de gente justa, porque Ele disse: bem-aventurado os justos, os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurado significa feliz. Bem-aventurado significa abençoado. Então, quando Deus abençoa alguém, Ele aumenta o poder da alma dessa pessoa. E essa pessoa passa a produzir abundâncias para si mesmo e para os outros. Talvez você esteja olhando para mim aí dizendo assim: rapaz, como a minha vida está longe dessa verdade. Talvez você olhe para mim enquanto eu prego e você pensa: puxa vida, mas minha vida não reflete essa realidade, não na sua plenitude. E eu desafio você a duvidar da sua realidade e passar a crer no que Deus diz sobre você. Eu desafio você a duvidar da sua situação neste momento.
Porque a sua situação pode ser uma mentira. Ou, no mínimo, a sua situação pode não ser a plenitude da verdade que Deus tem para você. Deus tem uma plenitude de verdade de tornar a sua vida uma bênção, não somente para si, mas para aqueles que estão perto de você. Sabe, irmãos, você e eu podemos olhar, podemos escolher, melhor dizendo, nós podemos escolher olhar para nós mesmos de duas formas. É você quem escolhe, não sou eu. Ninguém pode escolher isso para você. Você mesmo escolhe olhar para si mesmo de duas formas. Você pode escolher uma dessas formas. Primeiro, você pode olhar para si mesmo e pensar, ou até mesmo você pode dizer que é um rejeitado. As pessoas te rejeitaram. Você pode escolher olhar para si mesmo e pensar de si mesmo que seu pai não te deu o devido valor, sua mãe não te deu o devido valor, seus irmãos não te deram o devido valor, seu tio não te deu o devido valor, seus filhos não te deram o devido valor. Você pode olhar para si mesmo e se considerar e até mesmo dizer sobre si mesmo que você é um rejeitado, uma rejeitada. Você pode escolher olhar para si mesmo e achar de si mesmo um injustiçado. Cometeram muita injustiça comigo. Você pode escolher olhar para si mesmo e se enxergar e dizer de si mesmo e pensar sobre si mesmo que você é um atacado. Todos me atacam. Ninguém quer meu bem. Todos me jogam pedra. Eu não posso dizer nada que lá vem as pedras contra mim. Você pode escolher olhar para si mesmo ou si mesma e se enxergar e dizer de si mesmo ou pensar que você é um menosprezado, uma menosprezada, não te dão o devido valor que você tem. Puxa, ninguém me vê do jeito que eu me vejo. Você pode olhar para si mesma e se achar uma odiada. As pessoas têm raiva de mim, eu não sei porquê. Minha família não gosta de mim. Meu vizinho não gosta de mim de graça. Meus pais, meus filhos. E você olha para si mesmo e se enxerga um odiado, uma odiada. Você pode olhar para si mesma e pensar que é uma abandonada. Me deixaram. Me deixaram. Não vieram atrás de mim. Não me deram a devida importância. Eu fui abandonado, abandonada. Eu fui abandonado na empresa, abandonado em casa, abandonado na família. Você pode escolher olhar para si mesma como uma abandonada. Ou uma desprezada, um desprezado. Uma pessoa sem futuro. Eu já tentei de tudo, agora eu já estou velha, já estou velho. Eu não consegui fazer o futuro que eu queria. Eu não tenho futuro. Você pode escolher olhar para si mesma ou si mesmo dessa maneira. Você pode olhar em volta e ver tanta gente ao seu redor numa cidade como São Paulo e você se sentir uma perdida, um perdido. Eu não sei para onde vou. Eu não sei o que fazer. Você pode olhar para si mesma e si mesmo e pensar de si mesmo. Eu sou um amedrontado, eu tenho medo. Eu sou medrosa, eu sou medroso mesmo. O que eu estou vivendo, o que eu vivi foi porque eu não tive coragem, eu tenho medo. E tantas outras coisas. Mal, ruim, negativa, desconstrutiva, existe isso? Que não ajuda, que atrapalha. Todas essas coisas que eu disse que você poderia pensar de si mesma e de si mesmo, é o que José poderia ter pensado de si mesmo. Cada uma dessas coisas que eu disse, José poderia ter pensado.
Porque ele de fato foi rejeitado, ele de fato foi injustiçado, ele de fato foi atacado, ele de fato foi menosprezado, ele de fato foi odiado, José de fato foi abandonado, José de fato foi desprezado, de fato ele perdeu o futuro, ele não tinha futuro, de fato José se sentiu perdido e ficou amedrontado. Cada uma dessas coisas, José poderia ter pensado de si mesmo. Cada uma dessas coisas, José poderia ter falado para si mesmo. Mas pasmem, ele não fez. Aleluia. E louvado seja Deus que José não tenha se desprezado ou falado dessas coisas de si mesmo. Você sabe de uma coisa, gente? Todo mundo pode falar o que quiser sobre você. Todo mundo, quando eu digo todo mundo, não é uma fala popular, não, eu estou dizendo o mundo inteiro mesmo pode falar o que quiser de você. Pode pensar o que quiser de você negativamente. Só você não pode pensar de si mesmo negativamente. Só você não pode falar de si mesmo negativamente. Porque você foi feito por Deus e destinado à grandeza de Deus. Glória a Deus. E não se fala mal do que ele fez. Aleluia. Não se fala mal do que ele fez. Essa é uma maneira que você pode escolher olhar para si mesmo, de maneira negativa, destrutiva. José tinha tudo para dizer isso. Era tudo verdade. E esse é um grande problema da gente. Às vezes, a gente sustenta coisas ruins porque a gente acredita que é verdade ou até seja verdade. Eu já ouvi muitas pessoas dizer assim: eu tenho tal doença. Eu tenho. As pessoas raramente, eu nunca vi as pessoas dizer eu estou tal doença. Parece que elas se identificam com a própria doença, com a própria limitação. Elas acreditaram que o que elas têm de negativo é a verdade absoluta. Mas Jesus veio para mudar essa verdade absoluta e fazer a gente enxergar que isso é uma baita mentira, e veio pregar a verdade para que a gente creia na verdade. É crendo na verdade que a sua vida muda. Glória a Deus. Conhecereis a verdade e ela te libertará. É crendo na verdade que as coisas mudam. Não é acreditando na mentira. Não diga quando você tiver qualquer mal, não diga eu tenho. Ah, pastor, mas pode ser que a gente tenha mesmo, pode ser que uma pessoa tenha, tudo bem. Mas não faz parte da sua identidade. Você nasceu com aquela doença? Você nasceu com medo? Você nasceu rejeitado? Você nasceu desprezada? Não! Você foi criada pelo Deus Todo-Poderoso, o Senhor do céu e da terra. Foi Deus que permitiu que você nascesse. Você poderia não ter nascido. Tinha muita luta em jogo quando você foi formada. Tinha muita luta em jogo quando você foi formado. Tinha milhares de espermatozoides querendo chegar lá na sua frente e fecundar o óvulo da sua mãe. Mas Deus escolher trazer para a terra você. Aleluia. Por quê? Porque Ele espera ainda que a sua vida seja algo de bom. Que a minha vida seja algo de bom. Essa é uma forma de enxergar a si mesmo. Essa é uma forma de pensar sobre si mesmo de maneira negativa, destrutiva, desconstrutiva. Mas tem uma segunda forma, graças a Deus. Tem uma segunda forma que você pode olhar para si mesmo. Você pode olhar para si mesmo a partir de hoje. Se você não é assim, se você não enxerga assim, a partir de hoje, deste culto aqui, você pode escolher enxergar a si mesmo como uma abençoada. Aleluia. A escolha é sua. Você pode sair por aquela porta. Aliás, você pode fazer a escolha agora. Você pode escolher nesse exato momento, escolher olhar para si mesma, para si mesmo e dizer: eu sou um abençoado. Aleluia. Eu sou a imagem de Deus. Glória a
façamos o Ricardo a nossa imagem, a nossa semelhança. E Deus viu que o Ricardo era bom e o abençoou e disse: seja fecundo, frutifique e encha a terra. Ele parou de encher, graças a Deus. Tem 2 filhos, né? Tem outros por aí, não? Não. Minha netinha está aqui atrás. Minha netinha linda. Cadê ela, amor? Queria apresentar ela. Pega ela lá para a gente apresentar ela aqui. Fala para ela que depois eu levo ela de volta. Ela é cheia de opinião. Minha neta, gente. Quantos sabiam que eu era avô já? Deixa eu ver. Sabiam? Quantos não sabiam que eu sou avô? Eu sou avô. É que eu comecei muito cedo. Eu fui pai solteiro com 19 anos. Então a minha filha casada, mãe, a Gabriela, mãe, o Alberto Leite, o pai, veio trazer ela aqui no culto. Ela era para dormir em casa. Minha netinha era para dormir em casa. Mas ela começou a chorar, tal, lá beirando a noite na hora de dormir. Aí meu genro foi buscar, levou. Aí ela falou: eu quero ir para a igreja, eu quero ir para a igreja, eu quero ir para a igreja. Disse que acordou dizendo: eu quero ir para a igreja, e ele trouxe ela para a igreja aqui. Então a minha netinha está aqui atrás, vocês vão conhecer minha netinha. Quero que vocês conheçam ela. Lindeza. Ela aí. E quando Deus te criou e me criou, Ele disse que fez a gente, fez você e fiz eu, a imagem de Deus. Vem cá, meu amor, vem. Só para você conhecer a turminha aqui. Vem aqui. Aí. Olha, essa é a Juju. É a Júlia. Vamos receber a Júlia, gente? Bem-vinda, Júlia. Pronto, já apresentei. Tá bom assim. Tá bom. Ela gosta. Cortou o cabelo, ela nem viu, ela nem sabia. A gente foi buscar ela ontem, ela cabelinho cortado. Eu falei: igualzinha a vovó. A Cecília é vovó, gente. A Cecília é a vovó Cecília. Foi promovida. Ainda bem que você encara assim, tá vendo? Podia dizer: eu não sou avó, coisa nenhuma. Não, mas olha lá o sorriso dela. Fui promovida. É assim, gente. Ou a gente escolhe olhar de maneira positiva tudo que a gente vive, ou a gente escolhe olhar de maneira negativa tudo que a gente é e tudo que a gente vive. Eu sei que a vida trata mal a gente. Eu sei. Eu sei que as pessoas tratam mal a gente. A vida pode te tratar mal, as pessoas podem nos tratar mal. Só você não pode se tratar mal. Você não pode se tratar mal, porque você é a imagem de Deus. Quando eu pregava sobre a imagem de Deus, eu dizia que isso era o topo, né? Façamos o homem a nossa imagem. E eu esquecia, ou não prestava devida atenção à parte que ele diz: e Deus os abençoou. Então ser a imagem de Deus é ser um abençoado. Eu já disse isso aqui, né? Como é que você vai escolher olhar para si mesmo? Desculpa a expressão, tá bom? Mas como um desgraçado, aquele que a graça não está sobre ele, ou um agraciado, aquele sobre quem a graça está. Porque isso tem muito a ver com como funciona o reino de Deus. A gente vive querendo ver as coisas da Bíblia acontecer na nossa vida. Você já pensou se tudo de bom que está na Bíblia acontecesse na sua vida? E isso é possível. Sabe o que atrapalha isso? É a nossa própria visão de nós mesmos. Porque sofremos na vida, porque passamos por dores, porque enfrentamos lutas, porque somos rejeitados e atacadas, porque as pessoas e a vida às vezes nos tratam mal e é um mundo de dores, a gente confunde, achando que a gente é o que as pessoas dizem, o que elas pensam de nós. Não! Você não é o que as pessoas dizem, nem o que elas pensam de você. Você é o que você pensa de você. Você vive o que você acredita sobre você. Por isso que Jesus disse, diga comigo: tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível para aquele que crê. Veja, aquele que crê em Deus, aquele que crê em Deus, sua vida pode ser possível em qualquer área. Glória a Deus, aleluia. Mas se você não crê, e não precisa ser uma fé maravilhosa, extraordinária, gigantesca. Jesus disse que basta a fé ser do tamanho de um grão de mostarda. Eu tenho um potinho lá em casa, que era da minha esposa, é nosso.
Um potinho pequenininho de vidro com uma rolhazinha, está cheio de grão de mostarda. Vira e mexe, eu olho para aquele potinho, só para me lembrar que a minha fé basta ser do tamanho de um grão de mostarda e pronto, está tudo resolvido. Está tudo resolvido. Quem tiver fé do tamanho de um grão de mostarda pode fazer remover da sua vida qualquer coisa. Alguém pode dizer assim, ou pensar assim: ah, pastor, você está pregando sobre Jacó, abençoando José. Ah, se eu tivesse um pai como Jacó. Você leu o texto aqui do capítulo 49, pastor, no verso 22 ao 26, e você explicou que Jacó está abençoando José. Ah, se eu tivesse um pai como Jacó, que me abençoasse como Jacó, que me bendissesse como Jacó. Ah, se eu tivesse um pai que me tratasse como Jacó. Mas eu quero lembrar a você que você tem. Eu quero lembrar a você que você tem um pai melhor que Jacó. E eu quero lembrar a você que está me ouvindo e vendo aqui no vídeo, que Jacó não é a fonte de todas as bênçãos, nunca foi. Jacó é só um canal, Jacó é só um abençoador, mas a fonte de todas as bênçãos é o Deus de Jacó, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de José, é o Deus de Jesus, é o Deus dos apóstolos, é o Deus dos reis, é o Deus dos profetas do Velho e do Novo Testamento, mas é o Deus da Nancy, é o Deus da Rita, é o Deus da Camila, é o Deus do Leonardo, é o Deus do Eduardo, é o Deus da Joana, é o Deus do Alexandre, é o Deus do Milton, do Júnior, do Luizinho, do Guilherme, é o Deus do Douglas, é o Deus da Apex. Ele é o nosso Pai. Ele é o seu pai. Ah, se eu tivesse um pai como Jacó, que isso? Que isso? Você tem um pai melhor do que Jacó. Eu tenho um pai melhor do que Jacó. Você até pode olhar para as suas fraquezas, meus irmãos, para as suas lutas. Você só não pode achar que as suas lutas e as suas fraquezas te definem. Você não é a sua fraqueza, você não é o seu problema, você não é o seu limite, você não é o seu beco sem saída, você não é a sua doença. Uma vez eu pastoreava uma igreja em São Mateus. Era o meu primeiro ministério, primeira igreja que eu havia pastoreado, que eu estava começando. Comecei aquela igreja com 18 pessoas, com R$35 no caixa. Era um grupo, como chamavam naquela missão da época, era um G100, era um grupo, uma célula, um grupo na casa. E eu comecei a trabalhar para que aquilo se tornasse uma igreja. E foi. É uma das igrejas de um ministério aqui na Zona Leste. Deixei pastor lá, deixei grupo de líderes lá. Hoje a igreja é uma igreja crescente, viva. E eu me lembro de um dos cultos de quarta-feira à noite que eu fazia. E eu orava sempre pelos enfermos, por milagres. Eu acredito em milagres. Você acredita em milagres, sim ou não? Eu acredito em milagres e eu estava orando por essas pessoas e convidava as pessoas e pedia para as pessoas convidarem gente que precisava receber cura, etc. E uma daquelas noites, eu disse para a igreja: tem uma mulher aqui que tem um nome que tem causado limitação na sua saúde. Eu senti aquilo de Deus no meu coração e eu disse: tem uma mulher aqui que é limitada por causa daquilo que ela acredita sobre si mesma. E vira e mexe, ela está doente. A mulher pulou da cadeira lá atrás, assim no fundo, pulou, falou: sou eu, pastor. Falei: vem cá. Uma senhora. Ela veio. Falei: a senhora que vive doente? Falou: sou eu mesmo, pastor. Vivo, não aguento mais essa vida, eu vivo doente. Falei para ela: pois a senhora nunca mais vai ter essa rotina de viver doente. Você pode até ter doença, mas você vai sair daqui acreditando num Deus que sara. Aí, do nada, eu perguntei para ela: qual é o seu nome?
Ela disse: Maria das Dores. Você ri? Você acredita? Eu tive uma tia que chamava Dolores, que minha avó era espanhola. Santina, mistura de italiano com Espanha. E Estevão. Eu sei o que é ter uma tia chamada Dolores. Dolores em espanhol, Dores. E aquela mulher chamava Maria das Dores. Eu falei: em nome de Jesus, o seu nome não é mais Maria das Dores. Não precisa mudar no cartório, fica tranquilo. Espiritualmente, Deus muda o seu nome agora, minha irmã. A senhora não é mais Maria das Dores, mas a senhora será conhecida como Maria das Graças. Pus a mão sobre ela, acredita? Ela voltou, nunca mais saiu da igreja. Eu nunca, pode até ser que a pessoa tenha uma doença ali, aqui, porque é um mundo limitado. Eu não sou doido nesse ponto, eu sei que a gente vive num mundo limitado, mas eu nunca mais vi aquela mulher doente. Por quê? Porque a nossa identidade é que nós somos bênção. E a gente precisa parar de pensar que a gente é definido pelos nossos limites. A gente precisa parar de acreditar que a gente é definido pelas nossas dores, pelos nossos sofrimentos, pelos nossos problemas. O seu problema, seus limites, suas dores, suas injustiças, seus sofrimentos não mostram quem você é. É só uma parte da sua história, porque você é uma abençoada e você é um abençoado que passa por problemas. A sua casa é abençoada, a sua vida é abençoada, o seu trabalho é abençoado, mas a gente passa por problemas e a gente vence os problemas. De um lado nós temos aqui, nesse texto de hoje, nós temos as fraquezas de José e nós temos o poder de José. A gente tem que escolher o que é que nós vamos escolher. Desculpa, nós temos que escolher com o que é que nós vamos ficar. Na bênção de Jacó sobre José, você tem as fraquezas de José e você tem as forças de José. Você tem as fraquezas de José de um lado e você tem a causa da vida bem-sucedida de José de outro. Você tem a fraqueza, você tem o poder. Com o que é que você vai ficar? Vamos lá, a fraqueza. Versículo 22 diz que José era uma árvore. Diga, árvore. Mas a Bíblia continua no verso 22 e diz que ele também era um galho. No verso 23 diz que ele era atacado. Com rancor os arqueiros o atacaram, atiraram flechas com hostilidade. José era três coisas de fraqueza. José era uma árvore, José era um galho, e José era invejado, desprezado, odiado e atacado. Opa, está aqui, verso 22 e 23. O que é uma árvore, gente? Uma árvore pode existir agora, e se você decidir que você vai cortar uma árvore, você vai cortar. Você pode até ter uma faca de serra daquelas pequenininhas. Vai ficar 10 dias cortando uma árvore grossa, mas se você decidir que você vai cortar a árvore, você vai cortar a árvore. Uma árvore é uma coisa frágil. Qualquer um pode atacar uma árvore. Qualquer um pode arrancar uma árvore. Mas tem mais fraqueza ainda. A Bíblia diz que Jacó disse de José que ele é um galho. Ele não é só uma árvore, ele é um galho. O que é um galho? Eu já vi galho despencar, quebrar com um macaquinho leve em cima dele. O galho é um palito de dente. Um galho quebra-se facilmente com qualquer pressão, com qualquer peso. Galho é frágil, árvore é frágil, é madeira, é limitado. E Jacó disse que José é uma árvore, depois ele disse que é um galho. E depois ele diz que ele é atacado. Depois diz que ele é rejeitado, desprezado, odiado, que são hostil contra ele. Olha quanta fraqueza José tinha. Ele tinha todos os motivos para olhar para isso e falar: minha vida não vai dar em nada. Minha vida não vai dar em nada. Qual é a sua fraqueza, minha irmã? Qual é a sua fraqueza? Quando você olha para você, qual é o ponto mais fraco que você vê? Quais são os pontos fracos quando você olha para si? O que é que você anda pensando sobre si mesma? O que é que você anda pensando sobre si mesmo?
Onde está a árvore da sua vida? Onde está o galho da sua vida? Onde está a hostilidade da sua vida? A rejeição da tua vida? Onde você olha para si e se vê fraco? José podia olhar para isso tudo, mas ele não olhou. Desse lado, na vida de José, estão as fraquezas, mas graças a Deus que tem um outro lado. Diga para a pessoa que está ao seu lado e diz assim, olha, tem um outro lado seu. Glória a Deus. Toda moeda tem uma cara e uma coroa, né, Milton? Toda moeda tem uma cara e uma coroa. Toda versão tem os dois lados. Tem um lado negativo, mas tem um lado positivo. Tem um lado destrutivo, mas tem um lado construtivo. Tem o lado do mal, mas também tem o lado... Tem o lado da derrota, mas com certeza tem o lado da vitória. E a vitória é para isso que Deus te conquistou, meu irmão. Essa árvore que Jacó se refere sobre José, chamou José de árvore, chamou José de galho, chamou José de atacado, de rejeitado, invejado. Chamou José da sua fraqueza. E é bom. Sabia que é bom a gente olhar para a fraqueza da gente? Porque quando a gente olha para a fraqueza da gente e reconhece a nossa fraqueza, é aí que a gente pode buscar a força. Quem não enxerga a sua fraqueza, jamais será fortalecido. Quem não enxerga a sua fraqueza, não pode passar de nível para a vitória. Somente quem é fraco e atacado pode superar e vencer. Eu nunca ouvi falar de vencedor ser vencedor. Vencedor já é vencedor, mas todo vencedor é vencedor porque superou as suas fraquezas. Acredite, olhe para a sua fraqueza, mas não pare aí. Lembre-se de olhar que o mesmo Jacó que disse, o mesmo Deus do Jacó, que abençoou José dizendo que ele era árvore, também disse que essa árvore estava plantada junto à fonte. José, você é árvore, fraco, mas você está plantado junto à fonte. Esse é o segredo. Deus é a fonte. Deus é a fonte perto onde a árvore José estava plantada. Você está plantado onde? Você tem que plantar sua vida perto da fonte. Porque a fonte é poder. Não era Jacó a fonte. Nem Jacó disse que ele era a fonte para José. Ele disse, você, meu filho, você é árvore, fraco, mas você é uma árvore plantada junto à fonte. Aleluia, que coisa linda, gente. Que coisa linda, você tem fraquezas, mas lembre-se, você é fraco ou fraca, mas você está plantado junto à fonte. Aleluia! Você está plantado junto à fonte. Eu fico maravilhado com a Bíblia, com a voz do Espírito Santo, com Jesus, com os apóstolos, etc. Porque você encontra paralelo da Bíblia em toda a Bíblia. Jacó chamou José de árvore. Eu lembro de Jesus. Jesus foi curar um sujeito que era cego. E aí ele cuspiu, fez um lodo e pá! E depois lavou. Falou, aí você está vendo? Ele disse, olha, o que você está vendo? Aí o homem disse assim, eu vejo os homens como árvores. Aí falou, pera um pouquinho. E agora? Agora eu estou vendo claramente. Eu não sei se você lembra dessa história de Jesus curando alguém e ele ficou com a vista meio embaçada. O que você está vendo? Eu estou vendo homens como árvore. A Bíblia sempre comparou a gente como árvore. Vocês são carvalhos de justiça, escreveu Isaías. Carvalho é uma árvore. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Antes, seu prazer está na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto às correntes das águas, que dá o seu fruto na estação própria. Tudo que ele faz, ele será bem sucedido. Louvado seja o nome de Jesus, aleluia! Vai com gosto mesmo, gente, aleluia! Deus não quer que você seja uma super mulher.
Ele espera que você olhe para si e se veja fraca. Ele espera que você olhe para si e se veja fraco, finito, limitado. Mas Ele também espera que você lembre-se que a sua vida é fraca, mas está plantada junto à corrente das águas. Ele era uma árvore, ele era um galho. Mas olha o que acontece com o galho aqui. Verso 22. José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Diga, muro. Meu irmão, não importa o quão fraco como galho seja a minha ou a sua vida, tem um muro debaixo do galho. Tem um muro debaixo do galho. O muro debaixo do galho é quem me sustenta. O muro debaixo do galho é quem te sustenta. O muro debaixo do galho é Deus. Não tenha medo de nada, porque tem um muro debaixo de você, meu irmão. Glória a Deus. Jesus é teu alicerce, Ele é tua rocha, Ele é tua força. Ele não é somente a fonte das águas. Ele não só alimenta a sua vida como árvore. Ele não só promove energia para a sua vida. Mas você, sendo ainda mais fraco, a parte mais fraca da árvore é o galho. E mesmo que sua vida seja tão fraca quanto um galho, tem um muro debaixo do galho, e Ele vai sustentar você. Louvado seja o nome do nosso Pai. Era o muro que estava debaixo de José, que sustentava o galho chamado José. Se Deus sustentou José, vai sustentar você também. Aleluia! Diga para a pessoa que está ao seu lado, diz assim, olha, tem um galho debaixo, tem um muro debaixo de você. Glória a Deus. Mas tem mais, diz que José era um arco que ficava firme quando atacaram ele. Era um arco. O arco é Cristo. Diz mais, diz que tinha a mão do Todo-Poderoso estava com ele. Diz mais, diz que o nome do pastor estava com ele. Diz mais, diz que a rocha de Israel estava com ele. Diz mais, diz que a mão de Deus ajuda e que o Todo-Poderoso o ajuda. Diz mais, diz que Deus o abençoa. Diz mais, diz que as bênçãos de Deus sobre José vêm do altos céus. Você é um abençoado do altos céus, meus irmãos. Você vai se surpreender agora. Se prepara que agora você vai se surpreender. Porque aqui, nesse texto está dizendo Jacó para José, você é um abençoado com as bênçãos dos altos céus. Diga, altos céus. Glória a Deus. Mas também diz que ele é um abençoado com as bênçãos das profundezas. Diga, profundezas. Você parou para pensar por que é que Deus, através de Jacó, falou isso com José? Por que não disse você é um abençoado com a bênção dos altos céus e ponto? Tá bom. Já não tá bom, gente? A gente saber que a gente é abençoado com a bênção dos altos céus? Por que Deus, o Espírito Santo, cismou de escrever lá? Você não somente é um abençoado com a bênção dos altos céus, mas você é um abençoado com a bênção das profundezas. Por quê? Porque há 30 anos atrás, ou 20 e tantos anos atrás, um menino de 17 anos, atacado pelos irmãos, rejeitado pelos irmãos, jogaram José num poço. E Deus diz para ele agora, eu te abençoo com a bênção que vem do céu, mas quando você está no poço, eu te abençoo também. Louvado seja o nome de Jesus. Vai com gosto. Eu te abençoo, não só com bênçãos no monte, eu te abençoo quando você está no buraco também. Glória a Deus. Não importa se você está no buraco, importa se você acredita que Deus fez de você uma bênção. Sair do buraco é só uma questão de tempo. Eu já estive no buraco. Eu já fui parar no buraco, mas aqui estou eu, anunciando
o Deus que abençoa dos altos céus e o Deus que abençoa das profundezas. Glória a Deus. Se Deus não for seu Deus nas profundezas, Ele não será seu Deus dos altos céus. Ele precisa ser seu Deus dos altos céus e o seu Deus quando você está no poço. Glória a Deus. Poço faz parte da vida das pessoas. Poço faz parte da vida e da jornada daqueles que são tementes a Deus. Poço faz parte. Mas eu quero que você se lembre que você é um abençoado lá do céu Aleluia. e dentro do poço. Você está no poço, meu irmão, seja o que for. Esqueceram de você, a vida está difícil, o casamento está difícil, a família está difícil, o dinheiro está difícil, o trabalho está difícil, sei lá o que está difícil. Está se sentindo sozinha e no poço? Lembre-se, Deus está com você lá. Glória a Deus. E você é uma abençoada no poço. Deus é Deus dos montes. Mas eu já disse aqui várias vezes, Ele é Deus dos vales. Com as bênçãos do alto céus, mas também com as bênçãos das profundezas eu te abençoo. Você acha que José não entendeu aquilo? Ele não falou isso para nenhum dos outros 11 filhos, só para José. Nenhum dos 11 filhos ele falou isso. Só falou para José. Porque José sabia o que era estar no poço. É como se Deus estivesse dizendo para ele, eu estava lá com você, cara. Eu estava lá com você. E eu estava te abençoando. Lembre-se que a fonte de bênção não é Jacó, não é Abraão, não é Isaac, não é o apóstolo Paulo, não é o santo YZ, não é o pastor. A fonte de bênção é o Deus de Jacó, é o Deus de Isaac, é o Deus de Abraão. Quer sair da enrascada? Quer ver Deus fazer um milagre na sua vida? Lembre-se de quem você é. Você é uma abençoada. É só uma questão de tempo, tudo vai se reverter, tudo vai se encaixar na sua vida. Continue crendo, continue andando, continue buscando, continue meditando, continue amando, continue vindo na igreja, continue, aumenta a dose de fé, aumenta a busca de Deus. Vai nascer, não deixa de ir, porque lá está o Deus de Jacó, o Deus de Jesus. Paulo escreveu em Gálatas 3, eu não vou abrir, mas eu vou citar. Eu quero que você se lembre que todas as bênçãos do Velho Testamento, tudo, escute, todas as bênçãos, sem tirar nenhuma, todas as bênçãos que Abraão pronunciou, acreditou e falou, todas as bênçãos que Deus falou e pronunciou para Adão, Eva, Abraão, Jacó, Isaac, José, os patriarcas, as 12 tribos, o Velho Testamento inteirinho, tudo que Deus tem de bênção, Ele deu para você no seu Filho Jesus Cristo, está lá em Jesus. A Bíblia diz em Gálatas 3,13 que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele maldito em nosso lugar. Maldito é o contrário de bendito, de abençoado. A Bíblia diz que Jesus se tornou maldito na cruz. Imagina, o Filho de Deus se tornou maldito por minha causa e por sua causa. E Gálatas 3, 13 e 14 diz, Cristo nos resgatou da maldição, para que a bênção de Abraão chegasse a nós, e para que pela fé recebêssemos a promessa. Todas as bênçãos de Deus pertencem a você, em Jesus Cristo. Posso ouvir amém? Amém. A Bíblia também diz em Efésios capítulo 1, versículo 3 a 6, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todo tipo de bênção espiritual nas regiões do céu em Cristo Jesus. Tudo que você precisa para ontem, tudo que você precisa para hoje, tudo que você precisa para amanhã já está garantido em Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Você é um abençoado. Tem um muro
debaixo do seu galho. Aleluia. Tem uma fonte perto da sua árvore. Busque ela. E você vai provar essa bênção em todas as áreas da sua vida. Glória a Deus. Porque abençoado e abençoada é o que você é. Você é uma abençoada. Você é um abençoado. E você precisa aprender mais sobre isso. Por isso, não perca o culto de jeito nenhum. Não deixe de vir aqui, de ouvir a palavra, de estar junto com os irmãos, de participar. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Vamos ficar em pé. Deus abençoe você que esteve conosco até agora nesse vídeo. E se você está gostando do que está ouvindo, compartilhe. Siga o nosso canal para conhecer mais conteúdo. E manda aí para todo mundo que você acha que precisa receber a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus. Deus te abençoe.